manhã tem as notícias do Jornal do Campo, TV Gazeta. Assista agora Jornal Nacional e logo depois A Lei do Amor. Crefisa oferece Jornal Nacional. O Brasil se emociona na despedida aos heróis da Chapecoense. O primeiro avião da Força Aérea pousa de manhã sob chuva forte. Os corpos dos primeiros 25 brasileiros que viveram essa tragédia, que perderam as vidas, que emocionaram Chapecó, Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Nesse momento, eles chegam em casa. Minutos depois, chega o segundo avião da FAB. Um a um, os caixões são retirados com honras militares. E o cortejo segue pelas ruas de Chapecó até a Arena Condá. A emoção toma o estádio que recebeu o velório coletivo. A plateia já tinha demonstrado muito carinho com a mãe do goleiro Danilo, uma das vítimas fatais do acidente. Veja também a despedida aos nossos colegas queridos, os jornalistas que morreram na tragédia. Os enviados especiais da Globo à Colômbia mostram como andam as investigações do desastre. A funcionária boliviana que liberou o voo sem reserva de combustível é denunciada à justiça. As caixas pretas vão ser abertas na semana que vem. O tripulante da Lamia, que teve alta, agradece o carinho da equipe de resgate. E os 4 sobreviventes brasileiros se recuperam no hospital de Medellín. Sábado, 3 de dezembro de 2016. O Brasil parou e se emocionou nesse sábado. O dia foi marcado pela despedida dos mortos na queda do avião com jogadores da Chapecoense, dirigentes, integrantes da comissão técnica e profissionais da imprensa. Os corpos chegaram ao Brasil 4 dias depois do desastre aéreo na Colômbia. A maioria foi levada para a Arena Condá, o estádio da Chapecoense, onde milhares de pessoas acompanharam as cerimônias de um velório coletivo. Desde cedo, o jornalismo da Globo mostrou ao vivo o pouso dos aviões da Força Aérea, a retirada dos caixões, o cortejo pelas ruas de Chapecó e todas as homenagens às vítimas, nesse dia de luto para o país. O repórter José Roberto Bunier estava no aeroporto de Chapecó e conta agora como foi a chegada dos 50 caixões. 3 aviões trazendo os corpos dos brasileiros mortos na Colômbia pousaram na base aérea de Manaus ontem entre 11h20 e meia-noite, horário de Brasília. A parada em Manaus era para reabastecer o avião, mas acabou demorando mais, como mostrou o repórter Luciano Abreu no Jornal da Globo. Isso aqui é uma manifestação de carinho das pessoas, isso não estava previsto nessa parada da aeronave. O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, recebeu flores e o apoio dos moradores. Os 50 caixões com os corpos das vítimas foram realocados em 2 aviões. A decolagem do primeiro foi às 4 da manhã. O segundo partiu em seguida, às 4h20. Foram quase 6 horas de viagem até o oeste de Santa Catarina. As famílias das vítimas se abraçavam no aeroporto de Chapecó enquanto os aviões não chegavam. Até nós aqui, jornalistas, estamos com os corações batendo mais forte nesse momento, diante da proximidade da chegada do primeiro avião Hércules da Força Aérea. Até que surgiu no horizonte o que todos aguardavam, mas ninguém queria ver. O Brasil inteiro acompanha, você acompanha a chegada do primeiro avião com as vítimas. Às 9h28, o primeiro avião Hércules da Força Aérea Brasileira pousou sob forte chuva.
Meia hora antes, o presidente Michel Temer tinha chegado ao aeroporto de Chapecó junto com o embaixador da Colômbia no Brasil, Alejandro Borda. Nos ha afetado muito no fundo no coração. Aproveito para registrar os agradecimentos do povo brasileiro ao povo colombiano, ao governo colombiano, ao presidente Juan Manuel Santos e a todas as autoridades que facilitaram enormemente o traslado dos corpos. O técnico da seleção brasileira, Tite, fez questão de vir a Chapecó. Eu quero poder, na medida do possível, amenizar um pouquinho o sofrimento e encorajá-los. É o mínimo que eu posso fazer. Às 9h43, pousava o segundo avião Hércules. Chega o segundo avião com as vítimas. Jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas. Aí está o segundo avião Hércules pousando. Os dois estiverem lado a lado, aí sim começa a cerimônia de retirada dos corpos dos aviões. Se até então a tragédia estava distante, agora ela abraçou a pequena cidade do oeste catarinense. Às 9h59 do dia 3 de dezembro de 2016, o primeiro caixão é retirado do Hércules da Força Aérea Brasileira. Era o jogador Tiaguinho, que tinha apenas 22 anos. Ao lado do governador do estado, Raimundo Colombo, o presidente da República recebeu simbolicamente o primeiro corpo. Sargentos do Exército retiraram um a um os caixões dos aviões. E cada caixão conduzido por 6 membros das Forças Armadas Brasileiras. Esse é o momento mais difícil para as famílias. Os corpos vão passando aqui na frente, eles vão homenageando, batendo palmas e, claro, se emocionando muito. Todos passaram pelos lanceiros da Guarda Fúnebre. Mais uma vez passando pela Guarda de Honra formada pelos lanceiros da Guarda Fúnebre do Exército. São os brasileiros voltando para casa. No último caixão, repetiu-se a cena simbólica do primeiro. Houve salva de tiros e toque de clarim. Oficialmente, a cerimônia no aeroporto estava encerrada. O presidente Temer, que inicialmente não participaria do velório, anunciou que iria sim à cerimônia no estádio. Eu não poderia dizer ontem, porque se eu dissesse, a segurança iria colocar pórtico na entrada do estádio, iria revistar as pessoas que entram. Então eu só comuniquei que eu vou lá agora. É para facilitar a vida de todos. Os corpos foram colocados em 4 carretas, todas com escudo da Chapecoense, e seguiram para o doloroso cortejo rumo à Arena Condá. Aí, portanto, deixando o aeroporto, as carretas vão deixando o aeroporto. E nós vamos ter, então, dentro de instantes, o início do cortejo para a Arena Condá. O cortejo com os 50 corpos foi o primeiro contato da população de Chapecó com os ídolos depois da tragédia. E o último para os que não conseguiram se despedir do estádio. Veja na reportagem de Ricardo Vondorf. 11h15 da manhã. Foi debaixo de chuva forte que o cortejo dos heróis da cidade começou a seguir lentamente pelas ruas de Chapecó. Tem início o cortejo fúnebre com os caixões. O trajeto entre os dois locais foi de quase 10 quilômetros. Um longo e doloroso adeus. A chuva forte não intimidou os moradores de Chapecó que saíram para a rua, ocuparam cada esquina para acompanhar a passagem do cortejo.
A gente preferiu ficar aqui, onde eles vão passar, porque lá no estádio a gente vai ficar muito distante deles. Aqui eles vão passar um pouquinho mais perto. A multidão abriu passagem para os ídolos e chorou por eles. 4 carretas abertas foram usadas para levar os corpos de 50 dos 71 mortos. Aplausos, a população aplaude seus heróis. Essa senhora joga flores, chora muito. É uma cena realmente comovente, viu? É difícil de ver. A gente está há algum tempo fazendo isso, sabe? E aí quando vê essa cena de perto, é como tudo se materializasse. O tempo tá chorando, né? Todo mundo. Vai faltar lágrima para Chapecó, né? É muito triste tudo isso, eu não esperava. Tinha tanta alegria para nós ver ainda, né? Mas como explicar tanta comoção na cidade? É muito triste. Toda a população está mobilizada, os jogadores, eles são muito próximos à comunidade, então é muito triste, está difícil. Muita dor, a gente está comemorando de chegar a catástrofe, Deus vai entender tudo isso. Perto da Arena Condá, o cortejo foi recebido pelo coro da torcida. Com muito amor. 1h15 depois de saírem do aeroporto, os corpos entravam no estádio. Se você olhar para o céu, é como Chapecó está hoje, negro, nesse dia. Porque nós vimos aqui com alegria e hoje nós vamos vir aqui em tristeza. Mas vamos saudar esses eternos campeões que foram atrás de um sonho e vão virar uma lenda. Chapecoense para sempre. Dentro do estádio, a emoção tomou conta das famílias dos torcedores. A reportagem é de Alberto Gaspar. O rumo era o do estádio e teve gente que não pôde vir a pé. Eu moro em Blumenau, vim especialmente só para participar das homenagens aí. Depois, a longa espera, sob uma chuva de molhar os ossos, em terra de forte colônia italiana, gente de falar muito e alto, um silêncio avassalador. Até chegar a hora mais difícil. Já na aproximação dos caminhões, que era observada nos telões, depois com a entrada dos caixões no gramado, todo mundo de pé. É como aqueles jogos de futebol que ninguém consegue assistir sentado pela emoção que aqui foi derramada. Homens e mulheres, velhos e moços, chorando feito crianças e aplaudindo. Como na entrada de Dona Alaide Padilha, mãe do goleiro Danilo, decisivo na melhor campanha da história da Chapecoense. Ontem, Dona Alaide comoveu o país. Num momento de tragédia pessoal, ela encontrou forças para consolar o repórter Guido Nunes, do Sport TV. Uma demonstração de respeito aos jornalistas que também morreram no acidente. Hoje, no gramado, vestindo a camisa com a foto do filho, Dona Laide saudou repórteres e torcedores. Mas vamos ouvir esses aplausos porque são mais do que merecidos. O menino Carlinhos, mascote da Chapecoense, também recebeu muitos aplausos. Era 12h29 quando a primeira carreta chegou à arena. As arquibancadas se emocionam. Era o que nós esperávamos. Não se pode mais segurar o grito no peito ou na garganta. É a alma quem grita. É o sentimento que fala. No velório coletivo, os corpos de 50 vítimas, entre jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes, convidados e jornalistas. Um a um, os caixões, conduzindo as vítimas, entram na Arena Condá. E quando eles começaram a entrar, veio imediatamente o justo grito da torcida.
O campeão voltou. O campeão voltou. O time está em casa. O pequeno torcedor não se conteve. Alguns jogos, alguns momentos são verdadeiras batalhas, mas batalhas do bem. E assim tem que ser encarado. E se eles são os heróis, estão de volta ao seu principal campo de batalha. Os militares conduziram os caixões por um corredor de honra. Reparem, o gesto de respeito e o apresentar armas. Choro e muita comoção na tenda reservada a parentes e amigos. O maior discurso que pode acontecer agora é ver essa chegada e ver as famílias se aproximando de cada caixão e ver a expressão das pessoas nas arquibancadas da Arena Condá. Não há discurso mais forte, mais contundente ou mais emocionante do que essas imagens. O garoto chorava ao lado de um dos caixões, inconsolável. Atitude repetida muitas e muitas vezes. O céu escuro e a chuva torrencial fez ainda mais triste o adeus acompanhado por cerca de 20 mil pessoas. Quando todos os caixões foram acomodados, mais palmas. O pessoal faz esse aplauso forte aí. Numa faixa, o agradecimento ao Atlético Nacional, o rival na decisão da Sul-Americana, que nunca aconteceu, e que prestou uma impressionante homenagem ao clube brasileiro na noite de quinta-feira. A tristeza, metade passou, por causa dos colombianos que apoiaram muito, muita gente boa. O presidente Michel Temer acompanhou a cerimônia ao lado do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Michel Temer não discursou. Entre os presentes também estavam o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o ex-jogador holandês Clarence Seedorf, e o técnico da seleção brasileira, Tite. Antes de iniciar o discurso, o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, vestiu uma camisa do Atlético Nacional de Medellín. Deus também tem o direito de chorar. Por isso, chove tanto na terra de Condá. O prefeito agradeceu ao povo colombiano, aos chapecoenses e a todos os brasileiros. Disse que a equipe de Chapecó não vai desaparecer e repetiu uma mensagem dos colombianos. A Chapecoense veio para Medellín com um sonho e voltou como uma lenda. Eles foram ótimos pela nossa dor. Eles foram assim tão compreensíveis, homenagearam assim simbolicamente, que emocionou todos nós. A gente hoje torce pelo Atlético da Colômbia. Funcionários da Chapecoense vestiram camisetas com os nomes de cada um dos 71 mortos no acidente. Um balão era solto a cada nome anunciado. Mário Sérgio Paiva, Deva Pascovitch, Lion Espíndola. Em silêncio, o estádio ouviu a homenagem da orquestra. O bispo de Chapecó, Dom Odelir Magre, leu uma mensagem do Papa Francisco. O Papa disse que estava consternado com a tragédia e que vai rezar pelas vítimas, pelas famílias e pela recuperação dos 6 sobreviventes. Cid Moreira leu um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o trecho sobre o amor. Agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Em nome do governo e do Atlético Nacional de Medellín, o embaixador colombiano recebeu placas. Uma retribuição às demonstrações de carinho do povo colombiano. Foi dos mais aplaudidos. No fim da cerimônia, mais honras militares. Salva de tiros.
e o solitário clarim com o emocionante toque do silêncio. Os 6 funcionários do canal Fox Sports que estavam no avião da Lamia estão sendo velados em São Paulo e no Rio. A reportagem é de Roberto Paiva. Para o Rio de Janeiro foram levados os corpos de 3 jornalistas da Fox Sports. O do repórter Vitorino Sherman, o do comentarista Paulo Júlio Cleman e do repórter cinematográfico Rodrigo Santana. Cleman foi repórter de O Globo e gerente de esportes do Sistema Globo de Rádio. Vitorino Sherman foi repórter do canal Sport TV. O corpo de um outro funcionário da Fox, o do comentarista e ex-jogador Mário Sérgio, foi levado para Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, para ser cremado. A família de Mário Sérgio optou por um velório reservado, fechado ao público. Mário Sérgio Pontes de Paiva foi campeão mundial interclubes pelo Grêmio em 1983. Chegou à seleção brasileira, treinou vários times, entre eles o Corinthians. Na Assembleia Legislativa de São Paulo foram velados os corpos de mais 2 funcionários da Fox. O narrador Deva Pascovitch, ele começou no rádio em 95, entrou para a equipe do Sport TV e no ano passado foi para a Fox. E o coordenador de transmissões Lilácio Pereira Júnior, o Jumelo. A mãe contou que ele era corintiano fanático e por isso jamais usava verde, a cor do arquirrival Palmeiras, mas também da Chapecoense, time que pela convivência profissional Jumelo havia adotado. Um dia ele me tirou uma foto com o uniforme da Chapeco. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, eu amo esses meninos. Eles são muito parecidos comigo. Acho que a mesma alegria. Ele falou, eu vou ser Chapecó até o fim do ano e depois eu volto. Eu falei, que ele de verde foi uma coisa que me assustou, né? Mas ele se apaixonou por esse time. Em Santa Catarina, parentes se despediram de 5 jornalistas e técnicos que morreram na tragédia. Os 5 eram da RBS, afiliada da Rede Globo. Veja na reportagem de Gabriela Machado. O avião trazendo os corpos com os colegas da RBS chegou em Florianópolis por volta das 7 da manhã. A água era para formar um arco-íris, mas o dia cinzento não deixou. Os sinos anunciaram a chegada do cortejo. Um a um, os caixões foram levados para dentro da catedral. A espera tinha chegado ao fim. A primeira hora foi reservada para as famílias. Depois, colegas e amigos entraram para homenagear o André, o Bruninho, o Djalma, o Giovanni e o Lion. A emoção tomou conta de todos os que estavam na catedral. Nas camisetas, as fotos dos que já se foram. O técnico de externas, Bruno Mauri da Silva, tinha 25 anos. Na RBS, se sentia em casa. Djalma Araújo era um dos cinegrafistas mais experientes da empresa. Ele tinha 35 anos e deixa 2 filhos. O repórter Giovanni Klein tinha 26 anos e estava há pouco mais de 1 ano na RBS acompanhando a Chape. Lion Espíndola, repórter do Globoesporte.com, trabalhava há 2 anos na empresa e era setorista da Chapecoense. O repórter do Diário Catarinense, André Podiak, tinha 26 anos e há 6 era funcionário do Grupo RBS. O velório coletivo terminou um pouco antes do meio-dia. Como se a gente estivesse dormindo ainda, sonhando com um título. Um momento único na carreira de todos nós. E a gente acordou isso aí, ó, um pesadelo. A gente queria ter eles aqui. Mas já que eles estão lá, então vamos honrá-los. Os corpos de 3 dos nossos colegas foram levados para as cidades onde as famílias moram. E aqui nestas capelas em Florianópolis, familiares e amigos velaram o cinegrafista da RBS TV, Djalma Araújo, e o repórter do Diário Catarinense, André Podiak. No fim da tarde, o adeus, já com muita saudade. Os corpos dos 3 jornalistas da TV Globo que morreram no desastre aéreo foram velados hoje à tarde no Rio. A cerimônia foi marcada por uma forte emoção. A reportagem é de Carlos Dilanoy.
Os caixões com os corpos dos 3 jornalistas foram recebidos com emoção e bandeira a meio mastro na sede histórica do Botafogo. Parentes e amigos vestiram a camisa do time do coração do repórter Guilherme Marques e do produtor Guilherme Vanderlaas. Dirigentes do Botafogo decidiram batizar 2 cabines do estádio Engenhão com o nome dos jornalistas. O repórter cinematográfico Ari Júnior era torcedor do Goiás. Colegas, amigos e parentes lotaram o Salão Nobre, onde foi realizada uma cerimônia religiosa. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, brilhe para eles a vossa luz. Guilherme Marques tinha acabado de completar 28 anos e trabalhava na TV Globo desde 2013. Este ano realizou o sonho de participar de uma grande cobertura, os Jogos Olímpicos do Rio, onde vibrou com as conquistas brasileiras no vôlei de praia. Também adorava ser escalado nos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. Ari de Araújo Júnior, de 48 anos, era reconhecido como um dos profissionais de imagem mais talentosos do país. Nasceu em Trindade, Goiás, e começou como porteiro na TV Serra Dourada, afiliada do SBT. Trabalhou na Globo São Paulo e estava no Rio desde 2012. Participou das coberturas de Copa do Mundo, Olimpíada, mas seu trabalho de maior destaque foi com imagens ousadas e corajosas no planeta extremo. Guilherme Vanderlaas tinha 43 anos e era produtor do Esporte Espetacular. Na Globo desde 2011. Teve também experiências nos jornais Extra e Lance. Pai de 2 filhos, era casado com a Caroline, grávida do 3º, que chega em dezembro, e fez uma comovente homenagem. Meu amor, eu nunca imaginei estar nessa situação hoje. É muito difícil imaginar a vida sem você ao meu lado. Mas quero que você saiba que farei de tudo o que for possível para você ter orgulho de mim e de nossos filhos. O Guilherme repórter, o Guilherme produtor e o Ari repórter cinematográfico viveram para contar histórias. Com talento e brilho, exerceram uma profissão que costuma traduzir a emoção em imagens e palavras, mas que nos momentos mais tristes como esse, nos dá a difícil missão de traduzir a saudade, a dor e o silêncio. O repórter Pedro Bassan expressou a dor de perder parceiros de jornadas inesquecíveis atrás da notícia. O orgulho que todos têm dessa profissão que todos nós escolhemos, que é o jornalismo. Uma profissão com tantas gratificações, mas também uma profissão que nos prega golpes tão duros pela vida como esse que nós estamos vivendo agora. Então nós queremos compartilhar esse momento, mas compartilhar principalmente as alegrias que o Ari, que o Guilherme Vanderlaas, que o Guilherme Marques nos proporcionaram. O filho de Ari Júnior lembrou com orgulho da trajetória do pai. Só tenho orgulho dele, é meu ídolo, ele é um cara especial, ensinou muita gente e deve merecer a todos. Muito obrigado. O repórter Marcelo Correge se emocionou. Olhar o mundo com mais atenção e mais carinho, como se eu estivesse vendo os olhos do Gui Vanderlaas, os olhos tão especiais do nosso vanguarda, o Ari Júnior. 71 balões brancos foram lançados em homenagem a todas as vítimas do acidente em Medellín. Depois do velório, o corpo de Ari Júnior foi levado para Trindade, cidade a 30 quilômetros de Goiânia. Guilherme Vanderlaas foi enterrado no cemitério São João Batista numa cerimônia para a família. Guilherme Marques foi cremado no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. Ainda no velório, o irmão dele, Henrique Senge, lembrou uma lição que aprendeu nos grupos que frequentava na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, no Rio. Sempre ouvi lá Nossa Senhora da Paz que a gente devia dizer para chegar em casa, dizer para a nossa família, de coração aberto, que a gente ama o nosso pai, que a gente ama a nossa mãe, que a gente ama o nosso irmão, que a gente ama o nosso... que é que seja de fato amado. E eu tentei fazer isso. E eu, graças a Deus, tive a possibilidade de dizer isso para o meu irmão. E, graças a Deus, tive a possibilidade de ter. É inacreditável, a gente não estava saindo junto. Eu consegui correr com o meu irmão. Eu consegui ir para a noitada com o meu irmão, quando eu fazia 18 anos. Eu consegui passar o aniversário com ele. Eu consegui dar um beijo na testa dele antes dele viajar, que eu não queria que ele viajasse. Eu falei para ele, eu te amo muito. Sei que aquele eu te amo tocou o coração dele. Porque
que eu quero dizer para vocês todos é o seguinte: é difícil demais. É muito difícil. Mas cada um aqui tome coragem, tome o tempo que for preciso para dizer o verdadeiro eu te amo a quem vocês verdadeiramente amam. Do fundo do coração de vocês. Não é hoje, não é uma semana, pode ser daqui a 20 anos. Mas digam que é muito bom e muito gratificante. Obrigado pela força de todos. A seguir, sobreviventes da tragédia se recuperam em Medellín. A funcionária boliviana que liberou o voo é denunciada à justiça. Tudo tem hora certa. E agora?